Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez interagir com vocês aqui. Um assunto muito interessante, que eu acredito que esse assunto me interessa. Amém? Primeiramente eu quero explicar aqui esse bandetezinho aqui. Fui fazer a barba e dele me cortando um pouco. Amém, meus irmãos? E eu quero que vocês me acompanhem nessa simples mensagem, que é um assunto importante a respeito do casamento, do matrimônio. Amém? O que é um casamento? Como é que tem andado o seu casamento, o seu relacionamento? O que é que a Bíblia diz a respeito do casamento? Amém, meus irmãos? Então é sobre isso que nós vamos dar uma pequena meditada. Existem inúmeros versículos, passagens bíblicas que falam a respeito do relacionamento, do casamento. Mas eu quero, em nome de Jesus, citar alguns textos. Amém? Você já pode ter ouvido muitas pregações sobre relacionamento. Amém? Em outros textos, de outras formas, por outras pessoas, mas cada um tem o seu ponto de vista, sendo que todos têm que ser voltados para a palavra de Deus. Então nós vamos falar aqui um pouco a respeito do casamento, do matrimônio, o que é que significa. Amém? Então o texto alfa que eu quero deixar para vocês nesta manhã, a respeito do casamento, se encontra aqui em Marcos, capítulo 10. Amém? Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 6. Marcos 10, a partir do versículo 6. Esse é o texto principal que nós vamos meditar. E daí por diante nós iremos entrar em outros textos. Amém? Então o que é que diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 6? Diz assim, do 6 ao 9, 3 versículos. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, isso aqui foi Jesus falando numa pregação aqui, onde escreveu o discípulo Marcos, São Marcos, que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à tua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém? Por você ver a importância, meus queridos irmãos, a importância do casamento. Porque muitas das pessoas acham que casamento é simplesmente a união de um homem e uma mulher. Casou, pronto. Amado, casamento é algo tão importante, tão sério, que em inúmeras passagens da Bíblia, a palavra de Deus compara a igreja de Deus com o casamento. Não é à toa que a palavra de Deus nos chama de noiva do Cordeiro. Amém? Porque a noiva do Cordeiro, quem é a noiva e quem é o noivo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o relacionamento entre o homem e uma mulher tem que ser algo mais importante na vida da terra, aqui na nossa terra. Enquanto nós estivermos aqui na terra, uma das coisas principais e importantes para que nós possamos viver feliz é o nosso casamento. Nós temos que ter cuidado. Amém? Aí, se nós for partir daqui para outros textos, eu quero aqui compartilhar com vocês outros textos. Amém? Que diz aqui, por exemplo, aqui, digamos aqui que o Salmo 128. O que é que diz no Salmo 128? Vamos olhar aqui o que diz no Salmo 128. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, para o homem ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, para uma mulher ser bem-aventurada e bem-sucedida, os dois têm que andar em um só acordo, meus irmãos.
Os dois têm que haver um diálogo muito importante na vida do casamento, do casal. Veja só, meus queridos, muitos relacionamentos têm se acabado, muitos casamentos têm se acabado, principalmente nessa nossa época de hoje, nesses dias atual, nesse século 21, como se diz, porque muitos casais não estão tendo mais diálogo dentro de casa. Amém? Não estão tendo mais diálogo. Olha, o inimigo tem investido grandemente nas redes sociais para separar casais. Quantos casais não estão separados? Eles estão juntos em uma mesma casa, estão convivendo em uma mesma casa, mas o seu pensamento, seu coração, o seu psicológico está voltado para outras pessoas que estão até mesmo a 2, 3 mil quilômetros no outro lado do mundo, através das redes sociais. Então nós temos que entender isso. Meus queridos, quando Jesus disse que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a tua mulher, serão os dois uma só carne, é porque nós somos um só. Amém? Nós somos uma só pessoa. Porque se nós for olhar, tem inúmeros versículos na Bíblia. Se nós for aqui em Amós, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não tem como andar. Sabe por quê? Porque muitos casais, meus queridos irmãos, irmãs, eles estão casados hoje, ou muitos, inúmeros já se separaram, porque não entraram na concordância. Amém? Não aprenderam a conviver os dois dentro de uma casa. Família, casamento é primeiramente esposo, esposa, filho, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isso é uma família, isso é um relacionamento. Então, para se haver um bom relacionamento, tem que haver diálogo entre o marido e a esposa. Para que se aconteça um bom relacionamento, tem que ter uma boa convivência entre o marido, o esposo, a esposa, o filho e principalmente temor na presença de Deus. Tem que haver concórdia entre os dois. Amém? Quando se há um relacionamento, quando há um amor, quando nós cumprimos a palavra, deixamos nosso pai e a nossa mãe e se unimos à nossa esposa, da mesma forma a esposa deixa pai e mãe, se une ao teu esposo. Então ali, amados irmãos, eles estão entrando na concordância, eles se conversaram, entraram num acordo de unir tua vida em um só lar, em uma só carne, em um só corpo. Então o que der para um tem que dar para o outro. Hoje em dia muitos relacionamentos não têm dado certo, sabe por quê? Porque o homem tem esperado só pela mulher, porque a mulher tem esperado só pelo homem, porque o homem não tem se preocupado com a educação do seu filho, porque o filho não tem dado ouvido à educação da tua mãe. Então tem se havido como se diz, uma catástrofe dentro do lar familiar, e o que Satanás veio fazer foi isso. Ele veio matar, roubar e destruir. E quantos relacionamentos não está sendo destruído por falta de diálogo entre o esposo e a esposa? Amém? Esse negócio de ter hoje serviços separados dentro de um casamento, amado, olha, não existe isso. Se você está vendo tua esposa ali sobrecarregada de serviço para fazer, por que não você não vai ajudar a tua esposa a concluir as tarefas da casa? Não, meu irmão, mas eu trabalho fora, minha obrigação é trabalhar fora e manter a casa. Não, meu irmão, a obrigação dos dois é andar junto. Amém? O bom, sabe o que é? É todos acabar as obrigações junto. Tomar banho, jantar, sentar ou se deitar e conversar os dois, colocar os assuntos em dia. Sempre haver um diálogo entre o marido e a esposa. Quantos maridos não têm se sentado para conversar com a tua esposa? Quantas esposas não têm se sentado e conversado, dialogado com teu marido, teu esposo? Quanto tempo não faz que eu conheço aí, meus irmãos, pessoas que dizem aí, eu já escutei relato que é casada há 12 a 14 anos e tem coisas que não teve coragem nem a oportunidade de sentar e falar com o esposo. Amém? Para se haver um bom relacionamento, tem que haver uma concórdia entre os dois. Os dois têm que andar juntos. Não mais os dois. Olha, entenda uma coisa. A Bíblia diz, serão os dois uma só carne. É o homem e a mulher dentro de casa e o marido. Então, quer dizer, eles são uma só família, um só corpo. O relacionamento é um só corpo. Vamos ver aqui o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1. A cartazinha aqui, a epístolazinha do apóstolo Pedro, diz aqui em capítulo 3, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, diz assim:
Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, e o efeito delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo a nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não tem diferença, tanto a mulher tem que honrar o marido, obedecer, como o marido também tem que assemelhar a mulher como um vaso de honra mais frágil. Ele tem que sempre estar ali apoiando a tua esposa, fazendo tudo aquilo que seja de bom para a tua esposa. Amém? Então o relacionamento, sabe o que é ser relacionamento? É você muitas das vezes, meus queridos, abrir mão daquilo que você não gosta ou que você não acha interessante, mas para a felicidade do seu cônjuge, você abrir mão do que você não gosta. Amém? Então isso aí você tem que sentar e conversar com a tua esposa para que vocês entrem em um acordo que não só o homem tem direito de fazer tais coisas, nem só a mulher tem direito de fazer tais coisas. As tarefas têm que ser divididas. O homem tem que posicionar, amém, em ajudar a esposa todas as vezes que ela precisar. Da mesma forma, a mulher, ela tem que estar prontificada, se prontificar para ajudar o esposo na hora que ele quiser, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja onde quer ou a ocasião que seja. Todo homem e toda mulher, os dois têm que andar em concordância, tem que andar junto. O que tocar para o homem, toca para a mulher. O que tocar para a mulher, tem que tocar para o homem, porque serão os dois uma só carne, não são mais as duas carnes. Amém? Quando nós se resolvemos nos casar com uma outra pessoa, fique sabendo, meu irmão, que você vai dividir a tua vida com uma outra pessoa. Tudo vai mudar. Quando você casa, tudo muda. Não tem como eu nunca ter casado ou não ser casado, dar conselho sobre um casal, porque só sabe o que é um relacionamento, um casamento, quem está dentro dele. Amém? Quem está dentro dele, quem está fora de um relacionamento, é muito fácil você dar opinião no casamento dos outros. É muito fácil você criticar a vida do casamento, do relacionamento de outras pessoas, é fácil. Agora, cada um, meus queridos, sabe por quê. A família é o esposo, a esposa e os filhos. Essa é a família. Quem vai estar ao teu lado no momento difícil é a tua esposa. Quem vai estar ao teu lado no momento difícil é o teu marido. Então imagina se você for casado com uma pessoa e numa hora mais difícil que você está precisando, se o seu cônjuge, se o teu esposo ou se a tua esposa não levar em consideração o teu sofrimento, amado, então fica complicado. É uma tristeza demasiada, é duas tristezas. Você está triste pelo fato que está acontecendo, o problema, e está triste porque o seu parceiro ou a sua parceira não está do teu lado lhe apoiando. Então é uma tristeza demasiada. Relacionamento, meus queridos irmãos, é isso. Deixará o homem, o pai e a mãe, deixará a mulher, o pai e a mãe, unir-se aos dois e serão uma só carne. Se nós bem soubéssemos, nós não daria pitaco, como se diz, né, na vida de relacionamento de ninguém. Cada um sabe do sapato a pé. Mas uma coisa eu digo, o que tem destruído mais relacionamento hoje em dia é a falta de diálogo. E o celular, hoje em dia, as redes sociais, tem sido uma grande ferramenta para separar casais, para separar matrimônio. Amém? Por quê? Porque muitas das vezes você está ali com a sua esposa ou com o seu esposo, mas o teu pensamento está voltado
para uma outra pessoa do outro lado do mundo através do celular. Então, a aba do 8, tenha cuidado que o celular ele tem destruído muitos relacionamentos. E se você não tem diálogo com o teu esposo, se você não tem um diálogo com a tua esposa, amém, meu irmão, você tem que começar a conversar com a tua esposa, com o teu esposo. Você tem que começar a falar para ele o que está te desagradando. Amém? Da mesma forma, a mulher fala para o homem fala para a mulher o que está desagradando a você. Converse, coloque os pratos limpos na mesa. Olha, isso está errado, isso não é assim. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um momento para nós. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar as tarefas juntos, para nós descansar juntos, para nós se deitar juntos. Essa coisa de um homem achar porque trabalha fora numa empresa, aí chega em casa, quer a mulher, coitada, fica muitas das vezes em casa para cuidar de menino para ir para a escola, cuidar de casa, cuidar de almoço, fazer almoço, lavar roupa, passar roupa, buscar menino, cuidar de menino, fazer janta, lavar a louça de janta, e o marido, porque trabalha fora, ele não quer aluir uma palha para ajudar, porque diz que isso não é serviço de homem, é serviço de mulher. Amém? Não, meu irmão, não tem isso não tem serviço de homem e serviço de mulher não. Vocês são os dois na sua carne. Não deixa a pobre da tua mulher, ou não deixa o pobre do teu marido morrer sozinho ali, com aquela multidão de serviço para fazer. Ajude, entre num acordo, entre os dois juntos. Ajude enquanto ela está fazendo o almoço, você está varrendo uma casa. Enquanto ela está passando um pano numa casa, você está enxugando uma louça, está guardando. Então você ajude. Irmão, mas eu trabalho fora. Não existe trabalho mais enjoado e mais pesado do que trabalhar arrumando casa, cuidando de menino, lavando louça, lavando roupa, passando roupa. Está tudo a pronto e a hora. Irmão, isso é um trabalho pesado. Amém? Eu ajudo a minha esposa, sempre ajudei a minha esposa e sei o quanto é chato e pesado cuidar de casa. Muitas das vezes o seu serviço lá na empresa é muito mais maneiro e você quer exigir muito mais da tua esposa porque você ganha um salário por fora e mantém a casa, ajuda a manter a casa e quer que tua esposa faça tudo sozinho dentro de casa. Meu irmão, do jeito que você está trabalhando na empresa, ela está trabalhando em casa. Está cuidando dos meninos, está fazendo almoço, está se preocupando com você. Amém? Para quando você chegar, está tudo prontinho. E se não tiver, não deu tempo, não critique, meu irmão. Porque só sabe onde o sapato aperta quem está com ele. Relacionamento, para dar certo, tem que haver diálogo. Tem que sentar numa mesa e dizer onde está certo, onde está errado, onde está gostando, onde não está gostando. Aonde tem que apertar, onde tem que folgar. Porque relacionamento é coisa séria. É uma das coisas mais importantes da nossa vida, é o relacionamento, é o casamento. Porque casamento, biblicamente, ele tem que ser eterno. Biblicamente, o casamento tem que ser eterno. Amém? Mas hoje em dia o casamento está durando 3, 4, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Sabe por quê? Porque o pessoal não está entendendo o que é que significa relacionamento, casamento, matrimônio. Sabe o que é isso? É você deixar tudo, seu pai, sua mãe, todos os seus familiares biológicos, e unir-se a uma pessoa e serão os dois na sua carne. Então, muitas das coisas, como eu falei, que você gosta, você tem que abrir mão para agradar o seu cônjuge. Porque se você não abrir mão do que você gosta para não agradar, não vai dar certo. Não tem como você ser feliz sozinho. Não, eu vou fazer o que eu gosto no meu casamento e ela faça o que ela gosta. Não, meu irmão, isso não é um casamento. Casamento é andar lado a lado, como diz em Amós 3,3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não anda. Se você não estiver de acordo com a tua esposa, se tua esposa não estiver de acordo com você, meu irmão, não dá certo. Amém? Não dá certo. Então você reflita se o seu casamento, seu matrimônio está passando por momentos difíceis, e se você tem algo que você está sofrendo por algo que teu esposo ou tua esposa está fazendo, praticando, falando, que não está te agradando, meu irmão, chame e se sente. Olha, minha filha, está errado. Vamos colocar isso, vamos consertar isso. Olha, meu filho, isso está errado. Não é por aí. Vamos consertar. Porque Jesus, meus queridos irmãos, ele não se alegra na separação do divórcio. Quem veio separar, destruir foi Satanás. Jesus veio unir, restituir. Amém? Então, se tem alguma coisa que está lhe incomodando no seu relacionamento, chame a tua esposa, sente com ela, chame o teu esposo, sente com ele, meus queridos irmãos e irmãs, e converse, coloque os pratos limpos na mesa. Amém? Se você está sentindo que teu esposo está distante de você porque chegou e está com o celular, não dá mais atenção, meu filho, o celular me tomou de você.
Eu não faço mais praticamente parte na tua vida quando nós estamos num momento onde nós podemos conversar, sentar e usufruir do momento livre que nós temos, porque o celular interferiu no meio. O celular hoje em dia tem interferido e separado muitas das pessoas, fisicamente e psicologicamente. Então nós temos que ter cuidado. Casamento é isso, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se a uma mulher e a mulher da mesma forma, e serão os dois uma só carne. O que tocar para um tem que tocar para o outro. Amém? Para andar junto e ser feliz tem que ser assim. Os dois têm que começar junto e terminar junto. Terminou as tarefas, terminou para os dois. Não um ficar sentado no sofá de perna para cima, assistindo televisão, e o outro se matando dentro de casa ou aonde quer que seja. Amém? Tem que andar junto, tem que haver amor. Amor pelo seu esposo, pela sua esposa, para poder você fazer a coisa certa no seu casamento. Amém? Então, se tem alguma coisa errada, qual é o primeiro passo? Chame, sente-se e converse. Diálogo. Vamos dialogar os dois, colocar os pratos limpos na mesa, que eu digo a você que seu relacionamento começa a melhorar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Para a honra e glória do Senhor, vamos trabalhar para que Deus venha, nos dar sabedoria e possamos postar vídeo baseado em coisas que nos edifiquem em nome do Senhor Jesus Cristo. Fico na paz do Senhor.